Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa teleaula do curso de automação da disciplina de manutenção de equipamentos e dispositivos. Hoje vamos falar um pouco sobre calibração de equipamentos. Hoje a gente vai explicar um pouco sobre calibração de equipamentos, o que é calibração e qual é a sua importância no processo e na qualidade, né? No caso que, como tudo na vida, um instrumento ou equipamento de medição tem um tempo de vida útil. Esse fato muitas vezes é esquecido pelos usuários e gestores de instrumentos ou equipamentos de medição. O entendimento da necessidade de avaliar o desempenho de um instrumento ou equipamento de medição ao longo do tempo é fundamental para a confiabilidade dos resultados de medição e na sua obtenção da qualidade de produtos do processo, né? Porque imagina uma balança ela é calibrada hoje, mas daqui a um tempo ela tem que se fazer a calibração, porque senão ela perde a confiabilidade dela. Às vezes pode estar pesando, colocando 10 quilos, por exemplo, lá e está demonstrando lá na balança que tem 12, ou também está colocando 10 quilos e colocando que tem 8, ou pode estar levando ou dando prejuízo, né? E esse equipamento vai perder sua confiabilidade. Então, o que nos leva a fazer a calibração de equipamentos? Qual a motivação? Ao longo do seu uso, um equipamento ou um instrumento de medição tende a degradar seu desempenho. É previsível que quanto mais o instrumento e o equipamento for utilizado, maior será a chance que seu erro acima do aceitável ou acima das especificações do fabricante. Então, vale ressaltar que o erro de medição não depende só do equipamento. Outros fatores como método de medição, as condições ambientais, padrão utilizado e assim por diante também afetam o erro de medição, né? Por exemplo, quem de vocês já trabalhou com paquímetro? Um paquímetro você sabe que você tem que ter todo cuidado com ele. Você tem que trabalhar com ele, após trabalhar tem que fazer a limpeza dele com óleo, né, para não desgastar as partes dele ali, porque a gente sabe que em nossas mãos nós temos sais, né, decorrente do suor que faz a oxidação do equipamento. Também não pode deixar cair, não pode ter empenho, senão ele vai perder sua confiabilidade, né? Então, quando não avaliamos o comportamento do erro de medição ao longo do tempo, estamos aumentando o risco de problemas no controle de qualidade e o risco de tomarmos decisões erradas ou na busca de melhoria de processos e produto, né? Então, por isso que temos que fazer a calibração de tempos em tempos aí. Se um equipamento de medição ou um instrumento apresentar um erro e ele não é conhecido, esse erro estará no processo num processo e afetará decisões, produtos, setups, análise de matérias-primas, né? Ou qualquer etapa do processo que esse instrumento ou equipamento foi ou está sendo utilizado. Imagina, você precisa para confeccionar sei lá, uma pequena peça do equipamento ali, você faz a medição ali com um paquímetro, por exemplo. Aí vai esse paquímetro aí, supondo que seja digital, né? Aí o cara mede lá, só que está descalibrado. O técnico vai lá, faz todas as medições e bota esse equipamento para confeccionar a peça de acordo com a medição feita. O que vai acontecer? Essa peça, depois de pronto, quando o cara chegar lá, o especialista chegar lá para fazer a montagem, essa peça não vai se encaixar, ou vai estar no diâmetro menor ali do requerido ou maior. Assim, a forma mais usual de caracterizar e avaliar o desempenho de instrumentos e equipamentos de medição é a chamada calibração, né? A calibração deve ser realizada periodicamente e é uma condição necessária para que os resultados de medição sejam confiáveis. Aqui, por exemplo, você vê essa figura aqui, apresenta o conceito do processo de medição e a motivação para realizar a calibração de um instrumento ou equipamento de medição. Aqui, inclusive, é feito aqui, você já conhece, né? É o diagrama de Chicago aqui, né? Ou espinha de peixe. Aqui temos o que a gente está querendo aqui, o problema, o resultado da medição, né? E para isso, para fazer essa calibração, para fazer essa medição, para ficar 100%, para não dar erro, não ter variação, temos que ter o que? Condições ambientais, definição do mensurado, temos que ter um operador, lógico,
porque um instrumento pode ser o mais moderno que seja, a gente já sabe, isso é fato, tem um instrumento moderno que seja, mas se o operador não tiver muita habilidade, muita intimidade com esse instrumento, de nada vai servir. É mais fácil um cara que tem uma longa experiência de utilização de uma habilidade, né? O instrumento pode ser o mais antigo que for, mas se ele for comparar com um cara que tem habilidade, que conhece o instrumento e o instrumento dele é antigo, né, no caso fazer medição, e um instrumento novo e o cara não tem habilidade, esse cara que possui esse instrumento antigo, a produção dele vai ser bem maior e a qualidade das medições vão ser bem melhores, né? Porque é fato que para se operar qualquer instrumento aí, para a produção ser alta, tem que ter conhecimento dele, intimidade com aquele instrumento, senão a produção dele não vai ser vai ser aquém. Temos que também ter o procedimento de medição, né? Como é que vai ser feita a medição e qual o equipamento de medição que será utilizado. E aí teremos aqui o resultado da medição, né? Então, posso confiar no que o equipamento de medição indica? No caso, eu posso confiar, né, no que o equipamento de medição indica, desde que haja uma calibração recomendada, porque essa calibração é recomendada pelo fabricante, né? Tempos em tempos. Então, se eu tenho uma calibração, com certeza eu vou poder ter a confiabilidade daquele equipamento de medição, o que ele vai indicar, né? As calibrações devem ser realizadas como testes de aceitação quando novos instrumentos e equipamentos de medição são adquiridos. São indispensáveis quando existe alguma dúvida sobre o funcionamento do instrumento e equipamento, ou este é reparado após algum defeito. Deve identificar se o instrumento ou equipamento de medição em uso é confiável, que levem à tomada de decisões seguras e preservem a qualidade de produtos no processo. A calibração, a gente sabe que é um processo experimental, né? E ela pode ser definida como um conjunto de operações que estabelece sob condições especificadas a relação entre os valores indicados por um equipamento de medição ou valores representados por uma medida materializada ou um material de referência. E os valores correspondem das grandezas dos padrões estabelecidos pelos padrões, né? Então, assim, a gente sabe todo equipamento, não sei se vocês observaram, por exemplo, mais do que a gente vê aí em qualquer supermercado, né, açougue, questão das balanças, né? Lá temos a marcação, equipamento calibrado em qual a data. Aí tem a data lá, até marcada pelo próprio Unimetro lá, qual a próxima data ali de calibração daquele equipamento, né? Então, de uma forma simplificada, a calibração seria o quê? Uma comparação entre os valores de um instrumento ou equipamento de medição, medida materializada e material de referência e os valores estabelecidos por padrões sob condições específicas, tais como temperatura ambiental, ausência de poeira e vibrações, tensão de alimentação e assim por diante. Assim, as calibrações devem ser realizadas com base em referências técnicas, tais como normas nacionais e internacional, documentos orientativos do Unimetro, procedimentos internos de laboratórios, recomendações de fabricantes e assim por diante. Usualmente são realizadas essas calibrações em laboratórios, né? Laboratórios de calibração, que podem oferecer serviços acreditados como o RBC ou rastreadores utilizando padrões calibrados em laboratórios acreditados do RBC. Os laboratórios pertencentes à RBC, que significa Rede Brasileira de Calibração, atendem a norma ABNT, NBR, ISO e IEC 17025, onde consta aqui requisitos para competências de laboratórios de ensaios e calibração, e tem sua competência técnica avaliada pela CGCRE Unimetro. Os laboratórios com serviços rastreados normalmente atendem às normas ABNT ISO 9001, que é o sistema de gestão de qualidade, e possuem seus padrões calibrados em laboratórios da RBC. Todos esses resultados de uma calibração devem ser apresentados em um documento técnico, usualmente chamado de certificado de calibração, ou relatório de calibração. O conteúdo de um certificado de calibração deve atender a requisitos de apresentação dos resultados da norma ABNT, NBR, ISO e IEC 17025 e requisitos para competência de laboratórios de ensaios de calibração.
Um certificado deve apresentar diversas informações sobre o procedimento e as condições de calibração. Usualmente é apresentado uma tela ou um gráfico como resultado de cada ponto medido ao longo da faixa de medição do instrumento ou equipamento, bem como as estimativas do erro ou correção e da incerteza expandida associada ao erro ou correção. Com as informações apresentadas em um certificado de calibração, é possível a gente avaliar o desempenho do instrumento, o equipamento, comparando com especificações de uma norma do fabricante ou de acordo com a tolerância do processo. Então, quem seria capaz de realizar essas calibrações? É uma pergunta que todo mundo faz, né? Mas quem que faz essa calibração? Mas a gente sabe que temos órgãos certificados para isso, né? Então é uma pergunta muito comum do ponto de vista técnico. As calibrações podem ser realizadas por quem tem conhecimentos e meios de realizá-las. Caso seja realizada com um devido rigor técnico e respeitando as exigências de padrões, condições ambientais e tendo um procedimento claro, os resultados da calibração serão tecnicamente aceitáveis. Por isso que existem razões para que as calibrações sejam realizadas por entidades especializadas e independentes. Calibrações realizadas por entidades especializadas, independentes e neutras são mais facilmente aceitas pelas partes envolvidas em uma transação comercial, né? Imagina, se o meu equipamento, por exemplo, eu trabalho com ouro, a minha balança de precisão eu mesmo faço a calibração dela. O cara fala assim, mas cadê o selo da sua balança? Você pode ficar desacreditado, mesmo que eu seja uma pessoa correta, eu faço certinho a calibração, mas não vai ter tanta aceitação. Por isso que fala que tem que ser uma empresa neutra, né? Que ali você leva lá onde qualquer um pode ir lá e fazer. Também é importante avaliar o alto custo de laboratórios, padrões e pessoal qualificado, para que um laboratório ou entidade independente seja oficialmente considerada apta a realizar calibrações. O que é necessário que seja atendido diversos requisitos técnicos e organizacionais, como por exemplo padrões pessoal qualificado, né? Tem que ter uma estrutura de laboratório com ambiente controlado, também tem que ter procedimentos técnicos de calibração e avaliação de incerteza, de medição e assim por diante, onde também se faz necessário passar por severas auditorias e avaliações técnicas para obter a acreditação e reconhecimento da competência técnica, né? Ou pegar aqueles famosos selos ali. Quais seriam os procedimentos de calibração? A gente vai concentrar, como diz aqui temos diversos procedimentos aqui, né, de calibração. E para responder essa questão, aqui está enumerada uma série de fatores positivos dos procedimentos, né? Os procedimentos estão em português e os manuais de fabricantes podem ter sido escritos em outros idiomas. Os procedimentos são chamados de instruções de trabalho, são os referenciais para atender o sistema de qualidade. Os manuais de fabricantes podem ser muito extensos e de difícil compreensão. Os procedimentos contêm os equipamentos de proteção que devem ser utilizados. Os procedimentos estão baseados em normas técnicas vigentes. Os procedimentos orientam quanto a SSMA, que significa Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Por isso que é importante, conseguiu observar aqui, seguir os procedimentos. Mas além disso tudo, os procedimentos nos ensinam como realizar as tarefas, né? Tem para tudo, para você montar, desmontar o equipamento, você tem que ter um procedimento a seguir, para não dar falhas depois na questão de desmontagem e remontagem daquele equipamento. Com relação ao conteúdo dos procedimentos, antes de iniciar os estudos dos procedimentos propriamente dito, precisamos esclarecer que existem procedimentos para um único dispositivo, o tag, e também procedimentos para vários dispositivos, que são as tags, desde que utilizem no mesmo princípio de medição. Quando o procedimento for, por assim dizer, genérico, os critérios de aceitação dos resultados de calibração vão estar definidos em anexos ou no próprio certificado de calibração gerado. Porque, como falado, todo certificado ali gera um selo, né? Um selo ali de quando que foi calibrado aquele equipamento e qual seria a próxima data de calibração do mesmo. Normalmente, as empresas têm medições de vazão de efluentes geradas em sua instalação industrial.
O medidor normalmente instalado é de baixo custo e calha partial, que mede vazão de canais abertos conforme a figura que é embaixo aqui, ó. Esse aqui é um sensor de nível aqui. Como também, não sei se vocês já viram também, máquina de lavar roupa também tem um sensor de nível, né? E quando chega naquela determinada altura da água ali, você até regula ele, ali ele para ali e começa o funcionamento do equipamento. Existem vários fabricantes deste equipamento. O acesso ao seu sistema eletrônico de medição varia dependendo do fabricante, das teclas de monitoração e dos códigos de programa, né? Aqui temos o indicador aqui e aqui temos o programador aqui. Esse aqui é o indicador e totalizador de vazão. Por isso que assim, a maioria dos procedimentos são genéricos, pois podem atender a vários tags, como por exemplo a calibração de medidores de pressão, pois na planta industrial provavelmente há vários sensores com o mesmo princípio de medição. Aí tipo assim, você pode generalizar aquele tipo de medição para todos aqueles equipamentos ali. Aqui temos os procedimentos para transmissores de pressão eletrônica. Para sua melhor compreensão, aqui nós fizemos uma descrição do procedimento e onde estão agregados os comentários. Nesse procedimento deve ter o que? Tem que ter o número do procedimento, qual o título do procedimento aqui, né? O elaborador, quem elaborou o procedimento, quem aprovou esse procedimento aqui, a área que vai ser aplicada aquele procedimento, supondo, esse procedimento seria para a planta de caldeiraria, não sei, elaboração, quando foi elaborado ali aquele procedimento e a revisão. Com relação à elaboração aqui, tem que ser feito por uma equipe técnica que tenha bastante intimidade com o equipamento ali e não aquele procedimento, aquela elaboração ali, pelo que o cara fez ali, não é que tem que ser seguido à risca pro resto da vida. Com o tempo você tem que dar uma revisão. Sei lá, às vezes o local do equipamento mudou de instalação, não sei. Aí você tem que ver aí, dar uma revisão aí, o que pode ser melhorado ali, né? Às vezes a visão técnica de uma para outra muda um pouquinho, né? Também tem que ter a instrução de trabalho, a IT, né? Os transmissores de pressão eletrônicos tem que ser elaborado por quem foi elaborado, aprovado por, qual é a abrangência dele, onde vai ser colocado, tem quantos equipamentos, a elaboração e qual foi a última revisão. E além disso tudo ainda tem ainda no procedimento mais algumas coisas a serem colocadas. E ele tem o objetivo de quê? De orientar a manutenção, a calibração de transmissores de pressão diferencial que são instalados no caso. Observe aqui que o procedimento serve para dois tipos de medidores, então são tags generalizadas. O mesmo equipamento, o mesmo tipo de medição serviu para esses dois aqui, ó. Serviu para o medidor de pressão de uma célula e o medidor de pressão diferencial. O mesmo tipo de calibração serviu para os dois, então tags foram generalizadas aí no caso. Então, de quem que seria a responsabilidade por isso daí? A área de automação e instrumentação é a que é responsável pela calibração dos transmissores de pressão e pela revisão dessa instrução de trabalho, né? Correto? Então, quais são as referências que tem com relação a esse instrumento aqui? Tem a calibração aqui, calibração de instrumento, né? Segundo a IT 2012-05, né? Tem que ter o que? De acordo com o manual do fabricante, temos que ter uma folha de dados e temos que citar no nosso passo a passo aqui, né? Aqui, citar as normas utilizadas. Que norma que eu utilizei para esse procedimento aqui? Qual foi a norma que eu utilizei? Temos que citar aqui, se for a norma BNT, a ISO ou uma outra que tiver aí. Então, sempre isso aqui de fato total responsabilidade da pessoa colocar isso daqui. Se você não colocar isso daqui, às vezes a pessoa coloca ali, mas não tem referência, mas se você se baseou em quê? Porque eu pensei que tinha que ser assim. Não, você tem que basear qualquer procedimento colocado para qualquer manutenção ali, calibração, você tem que citar uma norma ali para ser seguida. A norma que às vezes quando chegar a fiscalização, não, ele se baseou por essa norma. O cara vai lá, às vezes não sei se acontece algum problema, né? Supor um vaso de pressão, ele foi feita a calibração, mas deu problema ali, chegou a equipe ali para poder verificar, vai pegar todo os requisitos da calibração que foi seguida ali e vai verificar. Não, ele fez certinho aqui, ó, está assinado aqui e foi colocada feita a calibração em cima da norma X ou Y aqui, né? Correto? Então será necessário citar todos os documentos utilizados na criação do procedimento.
Porque, como eu falei, a gente não pode fazer nada ao acaso, temos que seguir algum tipo de norma aí vigente aí. E com relação aos procedimentos, devemos sempre iniciar pelos procedimentos de segurança, que seria, eu acho, um dos mais importantes, né? O procedimento de segurança tem que solicitar o quê? A PT, que é a permissão de trabalho ao operador. Temos que seguir todas as normas de segurança recomendadas para o serviço, temos que utilizar os EPIs e ferramentas adequadas. Temos que seguir as regras de etiquetação, né, dos equipamentos de manutenção. O que seriam essas regras de etiquetação? Que o equipamento ali tem uma chave geral ali. Temos que taguear aquele equipamento, etiquetar ele ali, e temos que fazer o quê? O equipamento de manutenção não ligue, né, para não acontecer acidente ali na hora que está sendo executada a manutenção, né. Os equipamentos de proteção a serem utilizados de forma permanente serão o quê? São o quê? Capacetes, óculos, luvas e protetor auricular. A necessidade dos outros equipamentos deve ser especificados na PT, na permissão de trabalho. Esses aqui são os básicos, né? Às vezes você vai trabalhar, não sei, na área, não sei, uma área mais úmida, você vai ter que usar uma luva de látex e assim vai, assim por diante, depende da área. Mas esses aqui seriam os equipamentos, os EPIs básicos de ser utilizados na hora da manutenção. Neste caso, não temos como objetivo colocar todas as formas de prevenção possíveis, mas orientar ao executante os cuidados com SSMA, que é o que? Saúde, segurança e meio ambiente. Sobre os procedimentos de calibração. Para fazer o teste de integridade elétrica e condições físicas, desconecte a fonte de alimentação para o instrumento, fusíveis, disjuntor, borne e assim por diante. Com o multímetro junto ao instrumento, certifique-se de que a fonte está desenergizada, né? Coloque uma sinalização na fonte que está em manutenção, desligue a fiação junto ao instrumento, faça uma inspeção visual da integridade física da fiação e das conexões elétricas. Caso necessário, faça as devidas correções. Temos que utilizar o quê? Um megômetro, né, para fazer o teste de isolação entre condutores e entre condutores de terra. O valor deverá ser superior a 50 mega-ohms, com tensão de 100 volts, né? Então, aqui vemos que com a adoção de medidas acima, boa parte dos problemas com alimentações e transmissões de sinal poderão ser detectadas, né? No caso aqui, como diz, para qualquer equipamentos energizados aí tem que verificar antes, porque pode acontecer aí um acidente aí, pode chegar até a óbito, né, da pessoa que está fazendo a manutenção do equipamento. Por isso que tem que ter seriedade nessa hora. Para termos a calibração, a gente tem que, para fazer a calibração, a gente tem que fazer o quê? Tem que providenciar a folha de dados dos instrumentos e verificar o valor de calibração, né? Verificar no manual qual o valor da calibração que tem que ser feito naquele equipamento. Depois temos que verificar quais padrões estão adequados para efetuar a calibração do instrumento em relação aos critérios de aceitação. Monte um transmissor em uma bancada de calibração no laboratório. Então, com o instrumento devidamente instalado na bancada de calibração, aí procedemos à calibração inicial, aplicando os valores de pressão referente à ficha de manutenção, né? De acordo com a ficha de lá, tem que estar calibrado até certo ponto, anotando os valores iniciais. Os pontos a serem calibrados constam na planilha dos certificados de calibração de cada transmissor, pois podem variar de um instrumento para outro. E nessa parte da calibração, caso haja necessidade, tenha necessidade de ser feito, trocar alguns componentes desse equipamento, né? Por exemplo, trocar juntas internas, bornes e conexões. Então, após a realização da manutenção, o instrumento deverá ser montado novamente na bancada de calibração para a calibração de valores iniciais, né? E no caso, os pontos a serem calibrados vão constar nas planilhas dos certificados de calibração de cada transmissor, pois podem variar de um instrumento para outro. Caso o instrumento tenha sido aprovado na verificação inicial e não tenha sido necessária a manutenção nele, não será preciso fazer a calibração final. Então, porque às vezes, imagina um relógio medidor de pressão, às vezes ele está mal conectado ali, não sei, enroscado, precisa passar um teflon para poder isolar, também está fazendo a perda de ar ali, e a calibração dele não vai ser adequada. Aí você faça o reparo nos componentes dele ali, antes, se não tiver a calibração, não tiver chegado ao ponto, né? Mas se você verificar lá, fez a calibração e fechou certinho de acordo com a necessidade que você está no manual do equipamento ali, você não precisa fazer a calibração final, né? Você faz a calibração inicial, porque o equipamento e as componentes estão funcionando perfeitamente.
Aqui embaixo aqui temos um formulário de calibração, né? Tem o certificado aqui, a unidade da empresa, tem a unidade da empresa, o produto que vai ser colocado aqui, o sinal de saída aqui e a calibração, como é que é feito aqui, programado, corretivo, preventiva, né? Temos também a temperatura inicial aqui, né, que foi colocada aqui, e os valores de entrada aqui, ó, e os valores de saída temos que colocar aqui. O cara vai fazendo a anotação de todos esses dados de acordo com o especificado no manual lá. E temos a temperatura inicial e a final, foi colocada aqui. Qual foi o padrão utilizado aqui, né, de calibração? Foi aprovado ou foi reprovado? E quais observações? Às vezes foi aprovado, mas o cara já indicou lá aprovado, mas temos que fazer uma recalibração dentro do prazo X, porque preciso trocar um componente daquele equipamento ali, mas não temos em mãos e ainda consta que está desgastado, por exemplo, tá? Aí quando chegar essa pecinha, a peça não consta no nosso almoxarifado. Aí essa peça chegando, você faz a recalibração posterior dele ali e faz a troca dessa peça aí. E também tem que ter a data da aprovação, qual foi o executante e qual o aprovador, quem executou e quem aprovou isso daí, no caso, um engenheiro, um técnico aí regulamentado aí. Assim, caso os resultados da calibração reprovem, o instrumento ele deverá ser ajustado conforme o manual do fabricante recalibrado, né? E quais seriam os critérios de aceitação? Os limites da aceitação encontram-se no certificado de calibração de cada transmissor, na coluna limites especificados, expressos em valores absolutos, mínimos e máximos para cada ponto de entrada. Ou seria o que? Por exemplo, eu tenho que calibrar esse aqui, só um exemplo, tá, gente? Eu tenho que calibrar esse equipamento aqui, né? Fazer a calibração desse equipamento. Esse equipamento ele aguenta aqui entre 9 e 11, né? Entre 9 e 11 a calibração dele aqui. Então ele vai ficar ok. Se tiver 9, tiver 10, se tiver 11. Se tiver 8, não tá legal o funcionamento dele. E se tiver 12, também não vai estar legal, porque é de 9 a 11. O que tem que fazer? São o limite de aceitação, a tolerância de qualquer equipamento, do equipamento. Qualquer equipamento tem um limite de tolerância aí, ou aceitação, né? Aqui agora vamos utilizar agora um manual de fabricante, com o intuito de analisar o seu conteúdo, né? Quais são as instruções do manual do fabricante? Para dar sequência ao estudo dos procedimentos, nos utilizaremos agora de um manual de fabricante de transmissão de pressão diferencial e faremos uma síntese do que é mais importante para o técnico de manutenção, né? É claro que o manual do dispositivo deve ser lido na íntegra, pois nele o fabricante descreve ao usuário todas as informações sobre o seu produto. Então, quando compramos um automóvel, nós lemos o manual? Geralmente não, né? A gente lê, só vai no que é no requisito básico ali, no caso ali do questão para você não perder, quando é zero, para você não perder a garantia, com as manutenções básicas que tem que fazer ali para ficar em dia ali com a montadora, né? Se não os lemos, devíamos, pois muitas pessoas só descobrem dispositivos instalados em seu automóvel após um longo período de utilização, ou talvez nunca explorem todos os recursos do seu automóvel. Bem, na indústria não podemos dispensar essas informações, pois elas serão orientadoras para a manutenção tanto preventivas como corretivas, né? Então, na área industrial, principalmente o setor de manutenção, às vezes o equipamento está funcionando mal, né? Está com funcionamento ruim ali, está lento, não sei, está aquecendo. Às vezes precisando fazer a troca de um certo componente ali, mas se você não ler o manual a risco, você não vai saber qual, por exemplo, aquecimento, qual que vai regular a temperatura ali para ficar uma temperatura adequada para o funcionamento daquele equipamento, ou com relação à vibração. Às vezes tem lá no manual falando, o equipamento tem que ser fixado a X, da maneira X ou maneira Y, né? E você não lê ali, você coloca de qualquer maneira e a vibração continua e você não vai saber o porquê. Então, o manual de equipamentos na área industrial tem que ser lido à risca ele do início até o fim, e para uma pessoa que entenda bem na área de manutenção. Sobre as informações de segurança, deveremos localizar normalmente através do índice informações e advertências relativas à segurança das pessoas e do equipamento. Aqui embaixo vamos ver algumas recomendações do fabricante, né? Para a segurança e desempenho dos dispositivos, né? Por exemplo, em ambientes quentes, o transmissor deve ser instalado de forma a evitar ao máximo a exposição direta aos raios solares.
devemos evitar a instalação próxima de linhas ou vasos com alta temperatura. Use trechos longos de linhas de impulso entre a tomada e o transmissor, sempre que o duto operar com fluidos em alta temperatura. Quando for necessário, use isolação térmica para proteger o transmissor das fontes externas de calor. A umidade é inimiga dos circuitos eletrônicos. Em áreas com alto índice de umidade relativo, você deve se certificar da correta colocação dos anéis de vedação das tampas das carcaças, né? As tampas devem ser completamente fechadas manualmente até que o O-ring seja comprimido. Evite usar ferramentas nessa operação. Procure não retirar as tampas das carcaças no campo, pois cada abertura introduz mais umidade nos circuitos. O circuito eletrônico é revestido por um verniz à prova de umidade, mas exposições constantes pode comprometer essa proteção. Também é importante manter as tampas fechadas, pois cada vez que elas forem removidas, o meio corrosivo poderá atacar as roscas da carcaça, que não estão protegidas por pintura. Use fita de teflon ou vedante similar para conexões elétricas para evitar a penetração da umidade. Embora o transmissor seja praticamente insensível às vibrações, deve ser evitada a montagem próxima a bombas, turbinas ou outros equipamentos que gerem uma vibração excessiva. Caso seja inevitável, instale o transmissor em uma base sólida e utilize mangueiras flexíveis que não transmitam vibrações. Você deve evitar também instalações onde o fluido de processo possa congelar dentro da câmara do transmissor, que poderia trazer danos permanentes à célula capacitiva. Então, veja como essas informações são importantes para o bom desempenho do dispositivo, pois muitas vezes, quando realiza a intervenção, o técnico de manutenção constata que algumas das condições impróprias relatadas acima pelo fabricante do dispositivo estão causando o funcionamento abaixo do esperado do dispositivo. Já aconteceu várias vezes que eu já vi no setor de manutenção, que eu já fiz laudos, como técnico, como engenheiro também de segurança, já gerei laudos também sobre a questão de instalação, né? Pedi um especialista na área, fui na empresa lá e fiz um laudo lá. Quando eu peguei, a primeira coisa que aconteceu lá, o equipamento estava tendo variação de temperatura, né? Quando eu peguei o manual lá para poder dar uma olhada lá, para poder emitir o laudo lá, que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu que eu vi lá, o equipamento tinha que ser colocado em ambiente longe de temperaturas altas, né? Então, a primeira coisa errada ali que foi instalada. Então, assim, por isso que é importante você seguir a risca com relação ao manual, né? Porque às vezes o equipamento instalado em local inapropriado ou de maneira não inapropriada, aí o equipamento é novo, aí o cara instala lá, o gestor chama o fabricante, né, ou o distribuidor do equipamento lá para poder dar uma olhada por que o equipamento veio que está dando problema. O cara chega lá, já entende do problema, chega lá, vai olhar o ambiente, não, esse equipamento foi instalado em um ambiente que não poderia ser instalado, foi instalado de maneira errada, né? Então, assim, aí o cara fica com a cara grande depois, né? Por quê? Porque não leu a risco o manual do equipamento. Então, sobre a calibração, a gente pode chegar a uma conclusão que em plena era de globalização não existe mais espaço para produtos de baixa qualidade. Para as empresas é crucial a manutenção e melhoria da qualidade de seus produtos e processos. A qualidade deve ser obtida a qualquer custo, o que só acontece quando utilizamos instrumentos e equipamentos de medição confiáveis e devidamente calibrados. As normas da série ISO 9000 estabelecem requisitos e auxiliará a gestão das empresas na busca pela manutenção e melhoria da qualidade de seus produtos e processos. A calibração tem um papel fundamental nesse processo, sendo um dos requisitos técnicos necessários para a obtenção dos certificados das normas da série ISO 9000. Então, galera, eu espero que tenha gostado da nossa teleaula de hoje e aguardo vocês na nossa próxima teleaula.